Converte TV e Rádio apresenta programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Bom dia, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Missão Transformadora. Esse programa que é um espaço para reflexão, da missão de Deus e como nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos desenvolvê-la e ser instrumento na mão de Deus para a transformação social, para a transformação da realidade que nos cerca, com valores éticos, segundo o que Jesus nos ensinou, e com atitudes éticas, segundo o que Jesus nos ensinou. Quero agradecer a sua audiência e espero que você possa compartilhar com outras pessoas, porque nós queremos de fato que o povo de Deus, e aqueles que têm interesse com o Evangelho, possa compreender qual o seu chamado, qual a sua vocação, e vocação para servir, vocação para ser um verdadeiro adorador, não só indo para os templos, mas sabendo que cada um de nós, enquanto cristão, foi feito templo do Espírito e, portanto, deve expressar o estilo de vida que Jesus veio nos ensinar. Nós hoje queremos estar aqui na abertura compartilhando um texto bíblico que por vezes fica esquecido, apesar de ser do Novo Testamento, mas queremos trazer uma reflexão aqui sobre a ressurreição de Jesus, certo? E como isso foi visto por um grupo de religiosos, tá certo? Então diz lá Mateus, a gente vai estar lendo Mateus no capítulo 28, que diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu dos céus, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomada de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. A partir do versículo 11, aqui há um contexto que se abre, dizendo assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se os sacerdotes em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos de Jesus e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Primeiro, queremos destacar que a mensagem do Evangelho, a mensagem da missão de Deus, a missão de Deus, e a missão de Deus é de restaurar consigo todas as coisas, conforme está escrito lá em Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1,
Deus, por meio de Jesus, reconcilia consigo todas as coisas. Mas é interessante que Deus, sendo o Senhor da história, Ele permite que os homens, segundo os seus próprios conceitos, perspectivas equivocadas e arrogância, presunção, entre outras características muito humanas, Deus deixa que aqueles que se rebelam contra a verdade assumam seu próprio caminho, e esse caminho não me parece que é um caminho bom, até mesmo porque é um caminho que atenta contra a verdade, e a mentira não prevalece, pelo menos não por muito tempo. E o que acontece aqui nesse texto é que Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus verdadeiramente ressuscitou, e isso faz de Jesus e da mensagem do Evangelho a mensagem diferente, a mensagem completamente nova, porque todos os líderes das diversas religiões, das grandes religiões do mundo, eles entraram, tiveram sua experiência religiosa, mística, mas criaram um conjunto de princípios éticos que eles tiveram a partir da sua experiência, mas eles morreram. A respeito de Buda se diz que ele morreu. A respeito de Allan Kardec se fala que ele morreu. A respeito de tantos outros homens que tiveram uma experiência marcante e conseguiram marcar a história, a vida de muitas pessoas, esses homens morreram. Mas a respeito de Jesus, exclusivamente a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, as Escrituras dizem que ele ressuscitou. E a causa dele ter ressuscitado foi que o próprio Deus, para cumprir a sua palavra, ressuscitou a Cristo, para que aqueles que creem nele tenham a esperança da ressurreição. Não é a esperança, de que vamos estar evoluindo para diversos estágios de espiritualidade e indo e voltando a esse mundo. Não. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, que ao homem é dado, ou ao ser humano é dado, morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então não são diversos estágios da morte, esse círculo, que acontece sempre. Não. O homem morre, o ser humano morre e segue-se o juízo. Mas quem crê em Jesus tem a vida eterna. E Jesus Cristo é o primeiro que ressuscita pelo poder do Espírito de Deus, dando àquele que crê nele a garantia de que também irá ressuscitar no último dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas isso não soou bem. Aliás, existia um grupo religioso que detinha o poder religioso e, obviamente, exercia poder político e influência política forte. E, obviamente, se você tem poder religioso e influencia, tem poder para influenciar politicamente, obviamente, os aspectos econômicos também serão influenciados, dentro desse conjunto. Como nós já falamos aqui em outro programa, a sociedade, de uma forma muito básica que a gente está falando, ela é estruturada em um tripé, que é o poder religioso, o poder político e o poder econômico. Porque o poder religioso, ele estabelece as bases éticas para o poder político e o poder econômico. Porque esses entes, que atuam na área política e econômica, de alguma forma, eles estão comprometidos com algum tipo de religiosidade. E essa religiosidade é que vai levá-los a ter uma conduta ética, quer seja na política, quer seja na área econômica. Por isso que é importante o que Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 12, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou com este esquema, ou com essa maneira de viver, ou com esse modelo de corrupção, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então o mundo começa a mudar quando o nosso coração, a nossa mente começa a mudar. E o apóstolo Paulo sabiamente diz, transformai-vos. O mundo será mudado quando eu começo a mudar minha forma de enxergar o mundo, minha forma de me relacionar com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, com Deus, enfim, com tudo que me cerca. E tendo Deus como fonte orientadora de toda a minha vida nas mais diferentes áreas da minha vida. Então é importante que eu possa compreender isso para que eu possa experimentar de fato qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto que nós acabamos de ler aqui, tanto fala da ressurreição de Jesus, a perspectiva daqueles que creem, que foram aquelas duas mulheres, Maria Madalena e outra Maria, que foram ver Jesus, né? E se encontraram com Jesus já ressurreto dentre os mortos, e Jesus estava focando, né, o seu encontro com aqueles que confiam nele, aguardavam nele e que eram seus seguidores, os seus discípulos. Jesus aparece aos seus discípulos, mas tem um aspecto importante aqui, existe um outro grupo que nem todos creem. Tem um outro grupo que é um grupo que era dos principais sacerdotes, dos principais religiosos ali de Jerusalém, aqueles que detinham o poder religioso e grande influência e forte influência política, né? Vivia em harmonia de interesses com a política de Roma, certo? E usava esse seu relacionamento para alcançar os seus próprios propósitos, que estavam eram contra os propósitos de Deus. Então, há aqui um conflito de interesses. Né? Por isso que Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César tem os seus interesses e Deus tem outros interesses. Mas é importante deixar claro que para aquele que crê, o nosso Deus está sobre César, acima de César, acima dos governos, acima dos seres humanos, acima daqueles que hoje detêm o poder, porque o poder que esses homens têm é um poder transitório. Daqui a pouco cai e não fica nada. Surgem outros, cai também. Mas o poder do nosso Deus é para sempre. O seu trono é um trono inabalável. Ele é o rei das nações. E o seu reino é um reino sempre eterno. Ele reina por toda a eternidade, agora e para sempre. E ele não só reinará no futuro, mas o reinado dele já se estabeleceu, porque ele é aquele que é o Senhor da história. Mas ele deixa que os homens façam suas próprias escolhas. Você faz suas escolhas e Deus já fez escolha. E é importante que eu e você possamos estar refletindo que a missão de Deus deve estar voltada para os ensinos da ética, dos valores do reino de Deus. A mensagem do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que o mundo não perecesse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, conforme está escrito lá em João 3,16, 17 e 18. O texto que nós estamos refletindo aqui, queríamos, pensar um pouquinho aqui sobre a questão do suborno, esse aspecto político que às vezes a gente fala muito do nosso país e parece que cada vez mais ficamos assustados, com tanta gente corrupta. A corrupção faz parte da natureza humana. O que é preciso é que as instituições, por meio da sociedade civil, criem instrumentos que possa reduzir as chances, dessa corrupção, ficar assim endêmica, estar presente em todos os lugares do governo, no sentido do Estado, onde o cidadão paga cada vez mais impostos e não usufrui dos serviços que lhes são devidos, segundo a Constituição Federal, do nosso país. Então, é preciso sim que a gente compreenda a necessidade de pagar impostos. E é preciso que a gente saiba fazer escolhas,
né? Esse ano é ano de eleições e nós precisamos entender, né, que, lamentavelmente, muita gente está ali para atender os seus próprios interesses. Não são interesses, né, coletivos, comunitários, de justiça e verdade, mas compromissos pessoais. Agora, só que ele tem que ter um discurso diferenciado para que o povo possa ali lhe conferir votos, para que eles sejam eleitos. Mas aqui a gente vê que esses líderes, no texto de Mateus capítulo 28, diz que, a partir do versículo 11, que esses líderes, os principais sacerdotes, se reuniram em um conselho com os anciãos, né, que eram também outros que eram conselheiros, já idosos, experientes, e esses homens decidiram dar uma grande soma de dinheiro aos soldados. Os soldados ali que deram, né, foram lá apresentar a versão, né, do que aconteceu, os fatos que aconteceram, que o corpo tinha de fato desaparecido, né? Eles não tinham como explicar, e aí os judeus, ou os líderes religiosos, né, deram uma quantia de dinheiro ali e criaram uma história. Disseram, olha, versículo 13 diz assim: e os principais sacerdotes recomendaram aos soldados que dissessem o seguinte: vieram de noite os discípulos de Jesus Cristo e roubaram seu corpo enquanto dormíamos. E isso, os soldados tinham essa versão e tinha que estar anunciando para todo mundo. Isso aqui é justamente, enquanto que tem a grande comissão, que é a comissão de proclamar o evangelho, certo? Existe a comissão, né, do diabo, que é negar o fato da ressurreição de Jesus. Enquanto que existe aqueles que proclamam a verdade, Maria Madalena, e junto com a outra Maria, e os demais discípulos, seguidores de Jesus Cristo, anunciaram que ele havia ressuscitado. Homens movidos por interesses estranhos, escusos, né, de manutenção do poder religioso, que exercia influência sobre o poder político e econômico. Homens que também tinham dinheiro e vivia tendo dinheiro para poder manipular a realidade dos interesses, ou, entre aspas, das intenções de votos. E esses homens começaram a espalhar a mentira de que Jesus não havia ressuscitado. Pelo contrário, os discípulos roubaram o seu corpo, né? E eles pagaram aos soldados. Então você vai ver que sempre vai existir aquele que tem um conjunto de ideias brilhantes para o mal, né? Mentes brilhantes que planejam o mal, e tem muita gente reunida esse ano para ver como fazer. Existem aqueles que estão em situação de apuro, precisa ser resolvida a sua realidade, portanto, vai precisar de dinheiro para poder sair daquela situação. Nesse caso específico, os soldados estavam em apuro, porque afinal de contas eles não tinham como explicar, e a penalidade daqueles que eram soldados, que estavam guardando, né, aquilo que lhe fora designado, se eles não conseguissem explicar, ou se dissessem que tinham sido roubados enquanto dormiam, eles estavam atentando contra a sua própria vida. Então esses homens precisavam de ajuda, e eles procuraram lá ajuda, e lhe foi oferecida ajuda, e o preço foi alto. Anunciar uma mentira, ser instrumento nas mãos de Satanás por causa daquele dinheiro que estava recebendo. E isso não é algo bom. Isso é algo abominável. Isso é algo que perverte, né, os valores
E, obviamente, né, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que saber que isso existe. E o cristão deve estar atento para viver eticamente e saber que o próprio Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E diz aqui, caso chegue ao conhecimento do governador, que vocês, essa história, que o governador estava preocupado com outras questões e não com as questões da religiosidade judaica, mas caso chegue essa versão de que vocês estavam dormindo, nós iremos persuadi-lo e vos poremos em segurança. Ou seja, eles demonstram aqui que eles exerciam ou tinham uma relação estreita com o governador e que poderiam falar em favor daqueles soldados que foram enviados para atender os interesses daquele grupo religioso. E os soldados receberam dinheiro. É interessante que aquele grupo de homens receberam dinheiro para anunciar a mentira. E existe um grande grupo de pessoas idôneas que se encontraram com Jesus Cristo e que não receberam nada. Pelo contrário, doaram as suas próprias vidas e tudo que tinha para proclamar a verdade. E a verdade prevalece. A verdade prevalece. Apesar de que aqueles homens, quando receberam dinheiro, versículo 15 diz que eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, ficou anunciado entre os judeus daquela época que Jesus era um embusteiro. Jesus era alguém que vivia mentindo, enganando as pessoas. Que os seus discípulos também eram porta-vozes da mentira. E é interessante como o diabo consegue audiência forte. Porque os judeus não acreditaram, parte dos judeus não acreditaram, outra parte se converteu. O cristianismo começa a partir da conversão dos judeus. O cristianismo começa a partir da conversão dos judeus ao Senhor Jesus Cristo. Se convertem a Cristo, o Senhor, o Messias, aquele que foi prometido de Deus, o ungido da parte de Deus, para ser o Salvador e restaurador de Israel, mas não só de Israel, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, que confiar nele e submeter-se a ele, à sua vontade. Porque Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Há manifestações inequívocas do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles que confiam nele, e essa confiança se manifesta por meio de uma relação de submissão, uma submissão voluntária, alegre e também sacrificial, muitas vezes. O que então nós, resumindo, podemos entender é que o caminho de Cristo é o caminho perfeito, sempre. A verdade de Cristo é a verdade eterna, sempre. E que aqueles que confiam em Cristo, porque foram convencidos pelo Espírito de Deus, vão permanecer proclamando a verdade do Evangelho. A grande comissão. Aqueles que foram chamados pelo Senhor para proclamar a verdade de que Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aquele que crê em Jesus Cristo, que ele veio, levou sobre si os nossos pecados, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e voltará. Jesus voltará e estabelecerá para sempre o reino de paz e justiça. E todo mundo irá saber que ele é o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, temos um outro grupo que, financiado para atender interesses estranhos ao Evangelho, estão anunciando a mentira. E é um grupo religioso que está presente aqui, no texto que nós falamos aqui em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 11, que pessoas, lideranças religiosas, subornaram para que a verdade não fosse falada, mas sim que se criasse uma mentira. E esses homens foram instruídos, os soldados romanos foram instruídos para anunciar. Os soldados exerciam
uma função de autoridade, né? Era o braço do Estado ali, era o braço de Roma por meio de soldado. Portanto, aquilo que os soldados falassem seria algo que deveria ser levado em conta, porque eles eram testemunhas privilegiadas, afinal de contas, eles eram representantes legais do próprio Estado romano. E eles foram subornados para anunciar a mentira. E isso, obviamente, causou dano à vida de muitas pessoas. Mas uma coisa nós queremos destacar aqui, é que Deus não pode ser detido pela mentira humana. A verdade de Deus sempre prevalece. Deus não está com as mãos amarradas ou prisioneiro de qualquer esquema. Ele está acima de todos os homens, acima de todas as ideologias, acima de todas as religiões, acima de tudo que o homem possa pensar. E ele dirige a história, e ele é soberano sobre a história, e ele levará a sua criação e a história para aquele lugar onde ele próprio disse que levaria. Que Deus abençoe. Nós vamos estar ouvindo aqui, né, a música de Neide Araújo, certo? E daqui a pouco a gente volta, certo? Nós vamos estar ouvindo agora, e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida ricamente. Leva-me além, para as alturas. Eu quero estar mais perto de ti e adorar. Não quero tocar só na tua orla. Eu quero tocar onde um filho toca. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Leva-me além, para as alturas. Eu quero estar mais perto de ti e adorar. Não quero tocar só na tua orla. Eu quero tocar onde um filho toca. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Mais alto, mais fundo, mais perto de ti. Mais alto, mais fundo, mais perto de ti. Enquanto a sequidão
Então, estamos de volta aqui com o programa Missão Transformadora. Vocês ouviram aí, né, Neide Araújo cantando, né? E de fato ela, quando gravou, né, fez todo esse trabalho de gravação desse CD, tendo em vista, né, contribuir com o Projeto Resgate. O Projeto Resgate, ele atua há 16 anos, está completando agora, né, 16 anos de atuação na área de dar suporte às famílias que têm problema com droga. Se você tem problema de droga na família, né, você pode receber ajuda gratuita. Nós temos um corpo técnico, né, com psicólogo, né, capelania, psicanalista, né, que atua e dando suporte, entre outros profissionais, certo, que pode dar suporte, né, para que você possa vencer, né, recebendo ajuda e vencer e aprender a lidar com essa realidade tão danosa, de muito sofrimento, de muita angústia. Enfim, é algo que é terrível para aqueles que vivem com um ente querido com problema de dependência química, certo? Só sabe quem passa, né? E você pode compartilhar, né, que o Projeto Resgate, né, atua e atende gratuitamente. O número é 3211-4176. 3211-4176. De terça a sexta-feira, das 14 às 17 horas, você pode ligar para esse número, certo? E agendar aí, né, um encontro, certo? Onde você será atendido, certo? E poderá, obviamente, receber a orientação adequada para lidar com o problema da dependência química, né? Existe o dependente químico que sofre, que é prisioneiro, como o nome diz, ele depende da droga. Nós recentemente, entre muitos casos, mas recentemente pudemos dar apoio a uma família, né? E quando a pessoa, por exemplo, no caso específico é do crack, viciado em crack, e quando ele lutava para sair, não conseguia sair. É preciso que a família saiba. Se não souber também, a família não sabe lidar, porque é uma questão muito complexa, de fato, ela precisa de apoio, porque senão vai perder tudo, certo? O rapaz já estava vendendo as coisas dentro de casa e tudo mais, não conseguia mais. E aí, cada vez mais, o tempo entre o uso de uma pedra e outra, de cheirar uma pedra e outra, era cada vez menor, a ponto de, em algumas situações, poder levar à morte, né, por overdose, certo? O coração não aguentar mais, né, toda aquela quantidade enorme de consumo, né, seguido, e poderá levar a óbito, né? Você poderá ter ajuda especializada. E não existe somente a questão do dependente químico, existe também, né, a questão da codependência, que é, né, o adoecimento da família, daqueles que moram na mesma casa, debaixo do mesmo teto que o dependente químico mora. Todos adoecem, né? Eu digo que às vezes até o animal, se tiver cachorro lá, vai adoecer. Todo mundo adoece, porque tudo gira em torno daquela pessoa doente e você precisa de ajuda, né? Ou você pode indicar para alguém que precisa de ajuda. 3211-4176, de terça a sexta-feira, né? Das 14 às 17 horas, estamos com horário de atendimento reduzido, né? Mas, em nome de Jesus, nós iremos ampliar esse horário aí, né, para ficar de manhã e de tarde. Por enquanto, nós estamos pelas tardes, né, das 14 às 17 horas, e você vai ter suporte adequado. O Projeto Resgate também ainda faz trabalho de prevenção, né, através de palestras, né, e também faz trabalho, né, realiza projeto. Por exemplo, nós temos o projeto Sou da Paz, que ocorre aqui, né, na base da Jocum, no Santa Maria, né, no fundo do aeroporto, e a gente trabalha com crianças, adolescentes, né, ensinando valores éticos e também brincando, né, prática de futebol e outras atividades, né, criativas, né, onde as crianças podem também ali fazer trabalhos manuais, aprender coisas novas e aprender sobre valores éticos que são fundamentais para que elas possam ter mudança na forma de pensar, na forma de enxergar a vida, na forma de enxergar a realidade e poder ser educada, né, junto com a participação da família. Aí ocorre o trabalho
que a gente busca fazer de fortalecer esses vínculos para que essas crianças sejam bem-sucedidas na vida e dessa forma possa viver plenamente a sua cidadania, né? Outro dia, assistindo uma reportagem, né, um adolescente dizendo que nós somos marginais, não é pela prática de crime que temos cometido, nós somos marginais, ou seja, somos colocados à margem desde o momento em que somos concebidos, por meio da falta da infraestrutura necessária para dar o suporte às mães que estão grávidas, né? Por meio de falta de recursos adequados, né? No cuidado da saúde da criança, certo? Por meio de escolas que muitas vezes não, por mais que haja esforço e tem professores excelentes que se doam, mas a situação muitas vezes é precária, há uma complexidade muito maior, né? Porque os lares estando desestruturados, o professor não tem condições de fazer muita coisa, né? Mas existem alguns que têm uma vocação especial e que conseguem lidar com essa realidade, porque é isso que está diante dele e temos que buscar formas criativas de superar, né, aquilo que está diante de nós. Ainda a semana passada assistimos parte do filme, né? Ao Mestre com Carinho, lindo filme com Sidney Poitier, uma indicação, né, para você que quiser assistir, um filme lindo, né, que fala de um professor que assume o desafio de lidar com a classe, né, com a turma que ninguém queria, e ali, em decorrência da atitude dele firme e ao mesmo tempo generosa, né, consegue ter resultados significativos, brilhantes, né? Então é preciso que a gente entenda que há um caminho melhor, né? Há algo maior pelo qual devemos viver, né? E confiar e orientar nossas vidas nesse sentido, né? Então o Projeto Resgate, por meio do projeto Sou da Paz, da ação do Sou da Paz no Santa Maria, desenvolve trabalho. E também há outros trabalhos que desenvolvem em parceria com a Igreja em Laranjeiras, né? Ali, porque nós sabemos que a educação ela é a base de uma sociedade. E nós queremos contribuir, na medida do possível, para que haja mudança no nosso país, mudança de dentro para fora, né? Mudanças que começam com o coração, com a mente e que se estende até as mãos, né, no nosso dia a dia. Você pode contribuir com o Projeto Resgate, né? Você pode contribuir com o Projeto Resgate, né? Você pode ligar para o 3211-4176, você vai ter orientação de como você pode contribuir, porque você pode contribuir por meio, né, da divulgação do projeto para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso ao cuidado, né, acesso ao acolhimento e orientação. Você pode contribuir também, né, com trabalho voluntário, né? Você pode contribuir também financeiramente, certo? E você pode contribuir, né, também intercedendo. Aqueles que creem em Deus podem interceder por nós para que aquela equipe inteira possa estar recebendo de Deus a força necessária para continuar lutando, para continuar fazendo aquilo que nós acreditamos. Independente de qualquer ação externa, né, de ter ou não ter suporte, né, econômico do Estado, porque entendemos que em parte estamos atendendo, né, as políticas públicas. Independente disso, porque de fato não temos recursos, né, oriundo do Estado, nenhum recurso, né, do Estado é aportado ali, mas nós acreditamos no poder da boa vontade das pessoas que podem sim estar contribuindo conosco para que a realidade de muitas crianças seja transformada, seja mudada. Nós contamos com você, com a sua divulgação e com a sua participação efetiva, tá? Que Deus abençoe ricamente. Nós vamos ouvir mais uma vez aqui, agora, a Neide Araújo, certo? Mandamos um abraço aí para a Neide Araújo, missionária que está lá em Porto Alegre, fazendo um excelente trabalho com crianças, com adulto também, mas com criança, né? E ela está... você vai ver aí o número do telefone dela e poderá fazer contato com ela, porque ela vai vir para Aracaju e poderá agendar na sua igreja ou em um espaço, né, para estar louvando ao Senhor, e parte desse recurso servirá, né, para o Projeto Resgate continuar fazendo o trabalho que está fazendo. Vamos ouvir então.
como fonte sem água, como nuvem levada pela força do vento, sem direção. É como a folha sem caule, verão sem calor. É como a criatura sem ter um criador. Graças dou pelo teu amor que de novo nos gerou, nos reconciliou. Graças dou, de filho me chamou, sou herdeiro do céu, é pra lá que eu vou. Graças dou. É como fonte sem água, como nuvem levada pela força do vento, sem direção. É como a folha sem caule, verão sem calor. É como a criatura sem ter um criador. Graças dou pelo teu amor que de novo nos gerou, nos reconciliou. Graças dou, de filho me chamou, sou herdeiro do céu, é pra lá que eu vou. Graças dou. Graças dou pelo teu amor que de novo nos gerou. Graças dou, de filho me chamou, sou herdeiro do céu, é pra lá que eu vou. Graças dou pelo teu amor que de novo nos gerou, nos reconciliou. Graças dou, de filho me chamou, sou herdeiro do céu, é pra lá que eu vou. Graças dou. Então, estamos de volta aqui com o programa Missão Transformadora. Nós queremos e oramos para que Deus abençoe a sua vida pessoalmente, lhe fortaleça como missionário do Senhor, como vocacionado da parte de Deus. Nós queremos na próxima semana falar sobre vocação, né, chamado de Deus. Nós queremos que você compreenda que Deus lhe chama para esse momento e nesse momento da vida no Brasil, fazer diferença, né? Não só no Brasil, onde você estiver, né? E saber que Deus tem lhe chamado para estar perto dele. Deus quer lhe fortalecer, Ele é poderoso para lhe ajudar a superar as suas dificuldades e todas as outras formas de prisões, certo? Deus é poderoso para lhe dar vitória. Se você tem dificuldade de compreender o seu chamado, sua vocação, pode também, através do telefone 3211-4176, agendar para conversar conosco, né? Como missionário, queremos estar ajudando aqueles que querem servir a Deus com todo o coração e não sabem por onde começar. Nós, sem compromisso, pode sim nos procurar. Nós não trabalhamos para a igreja A, B ou C. Nós servimos ao reino de Deus, né? Sou pastor na Igreja Batista em Laranjeiras, certo? Mas nós aqui estamos trabalhando com o reino de Deus, né? E também nós queremos dizer que estamos coordenando
estamos na coordenação da Rede Evangélica Nacional de Ação Social, a RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, aqui em Sergipe, né? Nós estamos na coordenação. E a rede, ela justamente tem o objetivo de trabalhar em conjunto, né? As ações, trabalhar de forma coordenada as ações das diversas instituições que atuam na área social dentro da perspectiva cristã, né? Então, temos a Jocum, Cantinho do Céu, o Bethesda, né? Lá, Centro de Recuperação no Itapuranga da Ajuda, né? Temos igrejas que estão também dando suporte e estão fazendo um excelente trabalho, que trabalha com o PEP, que é, né, o programa de ensino dos princípios do Evangelho, que começou lá na favela em Heliópolis, né, em São Paulo, o PEP, né? Enfim, temos diversas instituições, né, que estão alinhadas e nós queremos estar trabalhando juntos, porque juntos podemos fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. O desejo do Senhor Jesus Cristo, expresso na oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, é que o mundo, que sejamos um, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus Cristo. A nossa oração é que possamos estar unidos em torno do nome de Jesus e da vontade dele, para que possamos experimentar paz e alegria e ver o nosso país e a nossa cidade prosperar. Nós já estamos encerrando o nosso encontro hoje. Nós queremos, antes de encerrar, né, fazer a divulgação aqui tanto do Seminário Teológico Batista, como também do Colégio Americano Batista, e nós queremos ainda falar sobre, vai estar tocando a vinheta da psicóloga Iracema. Vamos ouvir aí. Pode colocar na ordem que tiver aí. O seminário. Como está a sua saúde emocional? Você sabia que problemas emocionais podem lhe causar doenças físicas? Então, para evitar esses problemas, consulte um especialista no assunto. Psicóloga doutora Iracema dos Anjos, especialista em tratamento psicológico com adolescentes, adultos e dependentes químicos. Marque já sua consulta pelo telefone 79999770330. Atendemos na Rua Riachuelo 1188, Sala 15, entre o Bom Preço e a Avenida Hermes Fontes. Psicóloga, professora e palestrante doutora Iracema dos Anjos. Então, se precisar de suporte psicológico, temos aí a doutora, né, psicóloga Iracema dos Anjos, certo? Experiência vasta, trabalhou conosco e ainda trabalhamos quando encaminhamos algumas pessoas especificamente para ela, né, na área de dependência química, né, e também ela tem dado suporte às famílias das mais variadas formas. Também temos o CETEBASE, Seminário Teológico Batista Sergipano, né? Se você quer, de fato, ter uma formação teológica ou uma formação na área de educação religiosa ou ainda o curso básico de música sacra, né? Você pode ligar aí para o 3211-2090 a partir das 19 horas, de segunda a sexta, a partir das 19 horas. Está aí no vídeo, quem não está apenas nos ouvindo, pode 3211-2090. Seminário Teológico Batista Sergipano, ele tem um curso de teologia, né? O curso de educação religiosa e música sacra, certo? E além disso tem um curso de liderança cristã, que toda segunda-feira, né, das 19 às 21h30, né, e você faz os diversos módulos. São 8 módulos para você terminar o curso de liderança cristã. Vale a pena você estar conosco no Seminário Teológico Batista Sergipano, né, que é educação teológica com excelência. Excelência na educação teológica. Esse ano o Seminário Teológico Batista Sergipano ele vai estar recebendo, né, as conferências teológicas, né, da ABBET, que é a Associação, né, Brasileira de Instituições, né, de Ensino Teológico. Então será em setembro e você será, depois nós estaremos divulgando mais ainda para que você possa participar, né, desse evento teológico, de reflexão teológica, onde nós estaremos refletindo, né, sobre a visão do discipulado a partir das Escrituras Sagradas. Temos ainda
aqui a divulgação do Colégio Americano Batista, certo? Que se propõe a ensinar, a educar seu filho para que ele possa ter conquistas, né? E conquistas estão sempre presentes em um DNA cristão. O Colégio Americano Batista também contribui com o Projeto Resgate, com a Associação Resgate, para que possamos continuar fazendo esse trabalho tão importante de acolher as famílias, as pessoas, para a glória de Deus. Um grande abraço para toda a equipe. Tá? Estamos encerrando, vamos ouvir mais uma música de Neide Araújo, e você pode fazer contato com a Neide Araújo, certo? Por meio do número que aparece na tela enquanto ela estiver cantando a música dela, certo? Vamos estar encerrando ouvindo Neide Araújo mais uma vez. Profetiza em nome de Jesus, em meio ao vale, ministra a palavra do Senhor. Está difícil, não desista, meu irmão. Deus não vai deixar você morrer em meio a essa tribulação. Você é profeta desta última geração, então profetiza, 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 e o milagre vai acontecer em tua vida. Profetiza, profetiza, e o milagre vai acontecer em tua vida. Não desista, meu irmão. Deus não vai deixar você morrer em meio a essa tribulação. Você é profeta dessa última geração, então profetiza, 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 vai acontecer em tua vida. Profetiza, profetiza, e o milagre vai acontecer em tua vida. Converte TV e Rádio apresentou o programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap